Bem-vindos a Mais 60 Saúde. Eu faço um agradecimento especial a todos vocês que estão presentes e que vieram prestigiar esse momento, testemunhar esse momento, que é um momento de muita alegria para nós. Todos sabem que o envelhecimento da população brasileira vai afetar todos nós, né? Não só porque nós vamos envelhecer, mas também porque a gente tem nossos pais, nossos avós, e são poucos os serviços do Brasil que se dedicam a essa população, que tem necessidades tão peculiares. Então, é por isso que a Mais 60 surge, e a gente tem certeza que a caminhada é longa, mas estamos muito empenhados e muito determinados a trazer inovações e melhoria para a saúde da população idosa. Então, eu gostaria aqui de chamar o Renato Chiama. Renato é um amigo nosso e veio de São Paulo para poder falar para vocês. Ele é administrador de empresas e é diretor da Artemisia. Tenho certeza que ele vai contar um pouquinho da história da Artemisia e vai falar sobre esse ser que é o ser empreendedor social. Por favor, Renato. Obrigado. Boa noite. Bom, obrigado, Estevão, Geraldo, Fernando, pelo convite, né, de estar aqui no lançamento. Acho que, antes de mais nada, só trazer que é um prazer duplo, né, de estar aqui hoje. Em primeiro lugar, pelo convite de ter, né, recebido a tarefa, né, de estar abrindo, né, esse lançamento da clínica. Em segundo lugar, por estar vendo, né, a gente, vou falar um pouquinho da Artemisia, mas a gente, acho que se conheceu, há 1 ano e meio atrás? Há 1 ano e meio atrás, vieram 3 médicos lá no nosso escritório para contar uma ideia difusa na época ainda, assim, uma ideia de montar uma clínica focada para idoso, né, mas a gente achou um pouco estranho, 3 médicos, é um pouco... empreender alguma coisa nova é um pouco mais raro, né, e a gente, ao mesmo tempo, a gente achou muito interessante, né? Então, 3 médicos empreendedores lá de Minas, desenvolvendo uma coisa super bacana. A gente resolveu apostar, e aí 1 ano e meio depois, aquela ideia está virando realidade. Então, acho que mostra um pouco também o impacto do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Artemisia. Só para eu ter um pouco para ter um mapeamento geral de público, quem aqui já ouviu falar na Artemisia propriamente dita? 3 pessoas, pouca gente. E negócios de impacto social? As mesmas pessoas. Perfeito. Só para saber o quão didático, né? eu vou falando aqui na palestra. Então, bom, para começar, acho que o conceito de negócios de impacto social, ele se confunde bastante com a história da Artemisia como organização. Então, a Artemisia é uma organização de 10 anos, então a gente foi fundada em 2004 no Brasil, mas era uma organização um pouco diferente, porque geralmente as organizações nascem muito pequenas, locais, e depois expandem globalmente. A Artemisia foi o contrário. A Artemisia foi fundada globalmente, então foi fundada na França, em primeiro lugar, apoiando com iniciativas no mundo inteiro, e a gente resolveu focar, e o país escolhido foi Brasil, né? Então, a gente foi criado por uma empreendedora chamada Kelly Michael, que é uma americana. Na época ela tinha 20 anos quando criou a organização, porque estava começando a nascer um conceito, isso nos Estados Unidos e na Europa principalmente, em algumas universidades. Naquele caso especificamente era a Universidade de Harvard, que é esse conceito, ou seja, são organizações que não são organizações sem fins de lucro e nem empresas privadas propriamente ditas, que estão sendo desenvolvidas para resolver problemas sociais em países em desenvolvimento de uma forma geral e que fazem isso de uma maneira lucrativa. Ou seja, partindo da premissa que você tem problemas muito grandes e que você desenvolver uma iniciativa que resolva problemas grandes
por meio da filantropia, você não consegue escala. Se você não consegue escala, você não consegue resolver problemas grandes. Então, por isso, você desenvolve iniciativas de mercado, iniciativas econômicas, para fazer com que esses problemas sociais possam, de fato, ser resolvidos. Então, foi com essa ideia em mente que a Artemisia foi criada. A gente começou apoiando empreendedores, aí desde pequenos investimentos, apoio no mundo inteiro, em Moldávia, no continente africano, na América Latina. Foi quando a gente passou por um processo de avaliação e a gente recebeu aí um direcionamento. Na verdade, mandaram na gente, os nossos investidores falaram o seguinte: olha, apoiar empreendedores no mundo inteiro é muito bacana, mas foco é o que traz resultado. Então, vamos focar num país. E naquela época, o país mais interessante era o Brasil, para se focar. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês por quê. Então, a gente acabou desenvolvendo uma visão, ou seja, o nosso grande objetivo em 2004, vindo para o Brasil, foi fazer com que, acreditar que o Brasil pudesse se tornar um polo de negócios de impacto social. Ou seja, da mesma forma como Hollywood é para os filmes, ou Vale do Silício é para a tecnologia, que o Brasil poderia se tornar aí um polo, um cluster de negócios de alto impacto social. E por 4 motivos principais, né? Então, o primeiro motivo é que a gente tem um país onde a grande maioria, ou seja, 85% da população, é uma população pertencente à classe CDE, ou seja, classe de baixa renda, são até 5 salários mínimos. Isso representa aproximadamente metade da nossa economia, ou seja, da renda, eles compartilham metade da renda do país, ou seja, e é uma renda que vem crescendo aceleradamente na última década. E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo muito presente, o que é raro se você compara com outros países em desenvolvimento. Então, Índia, mesmo México ou nossos vizinhos latino-americanos, o governo é muito menos presente em algumas políticas públicas como o nosso país. Em compensação, isso não significa que é bom. Ele é melhor comparativamente, em comparação a outros países, mas ele ainda não é, ele deixa muito a desejar, né? Então, bom, eu não preciso entrar aí em detalhes, mas a gente tem 70% da população dependente do SUS, a gente tem metade dos jovens que entram no ensino fundamental, elas efetivamente se formam, a gente tem um déficit quantitativo habitacional de 5,5 milhões de casas, então a gente ainda tem desafios muito grandes sociais para serem resolvidos. E essa mistura entre uma renda crescente da população, da grande massa populacional brasileira, com desafios sociais profundos, ou seja, faz com que você tenha uma demanda cada vez maior por serviços básicos, saúde, educação, por exemplo, e uma política pública que não está atendendo plenamente essa população. Isso cria oportunidades cada vez mais interessantes para que empreendedores, né, que têm coragem de empreender no Brasil, né, que não são muitos, infelizmente, possam desenvolver soluções muito bacanas, soluções inovadoras para atender essa demanda crescente da população brasileira. Então, em primeiro lugar, é uma questão mercadológica, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Em segundo lugar, tem uma questão vamos dizer assim, laboratorial. Então, o Brasil é um país de divergências, vamos dizer assim. A gente tem problemas de países pobres, como pobreza, falta de saneamento, né? E a gente tem problemas de países ricos, né? Obesidade, endividamento. Isso faz com que a gente acabe tendo, em um país só, né, um laboratório muito interessante para que a gente possa desenvolver soluções que possam ser exportadas para qualquer lugar do mundo. Ou seja, o Brasil acaba virando uma vitrine, ou seja, um laboratório onde eu posso testar soluções aqui e exportá-las para os Estados Unidos, exportá-las para a Índia, exportá-las para outras partes do mundo.
Então, isso foi algo que, para a gente e para os nossos investidores, chamou muita atenção. E, por último lugar, a gente tem, isso é de pouco tempo atrás, na verdade, é algo de 4 anos atrás, um incentivo e um apoio cada vez maior para pessoas que têm uma ideia na cabeça e querem fazer ela acontecer. Né? Então, e isso em todas as fases do negócio, desde da ideia, ou seja, você tem iniciativas do próprio governo dando dinheiro a fundo perdido para que empreendedores comecem as suas organizações. Então, você tem o Startup Brasil dando R$200 mil, você tem o PIP da FAPESP lá no estado de São Paulo dando até R$2 milhões para as pessoas, dando R$2 milhões para as pessoas começarem negócios. E ainda um pouco mais para frente, você tem organizações como a Artemisia, organizações como a Endeavor, outras organizações que fazem todo um apoio para elaborar, para refinar a ideia desses empreendedores e entregar esses negócios para investidores maiores que estão dispostos, ou têm um apetite a risco, vamos dizer assim, para apostar em empreendedores como Estevão, como Geraldo, como o Fernando, para fazer com que isso aconteça de fato. Então, hoje a gente calcula um bolso de aproximadamente R$500 milhões hoje, só para investir em pequenas iniciativas empreendedoras nesse mercado de impacto social, ou seja, saúde e educação. Ou seja, empreendedores que estão desenvolvendo negócios nessas duas áreas têm à disposição hoje de investidores privados R$500 milhões só no Brasil, para fazer com que as suas iniciativas efetivamente aconteçam. Né? E aí, trazendo para a Artemisia, a gente não trabalha com qualquer empreendedor. Então, para a gente, em primeiro lugar, a gente busca empreendedores que querem, tem uma intenção genuína, vamos dizer assim, de causar impacto, de transformar o Brasil e de resolver essa pergunta. Então, como que eu posso usar o poder dos negócios para resolver problemas graves, problemas sociais graves da nossa população? No processo dos meninos, a gente chegou a entrevistar 1.150 iniciativas no mundo inteiro, no Brasil inteiro. A gente selecionou 10. A Clínica Mais 60, que não tinha esse nome na época. Qual que era o nome? Senhor Doutor. A gente achou horrível esse nome. Aí foi quando a gente começou... Foi a Artemisia que apelidou, foi? Artemisia? Foi você. A gente falou assim, a ideia veio 3 médicos, olha, tem uma ideia maravilhosa. Qual que é a ideia? Chama Senhor Doutor. A gente, meu Deus do céu. O primeiro trabalho vai ter que ser mudar esse nome. Né? E, dessas 10 iniciativas, algumas poucas, não foram metade dessas iniciativas, efetivamente estão sendo concretizadas. Né? Uma delas é Clínica Mais 60, hoje sendo inaugurada. Muito bacana ver o tamanho do sonho. A gente vai colocar que quando você tem um sonho grande e trabalho árduo, o negócio acontece. Né? Aí falando um pouquinho do que a gente faz, a gente trabalha efetivamente em várias frentes para fazer com que esse tema seja mais conhecido. Então, a gente está presente em 30 universidades brasileiras, tanto com cursos quanto com programas de pós-graduação, e um programa específico para apoio a empreendedores. O que a gente faz é pegar pessoas loucas, que a gente adora, né? Pessoas que querem fazer negócios interessantes, e a gente faz com que desenvolve um programa de aceleração, ou seja, são empreendedores que dariam certo de qualquer forma, ou seja, com a Artemisia ou sem a Artemisia, só que dentro da Artemisia esse sucesso é acelerado. Ou seja, um trabalho que demoraria 3 anos para acontecer, a gente tenta fazer com que ele aconteça em alguns poucos meses. Né? É um processo intenso, é um processo onde os empreendedores apanham bastante, mas que gera bastante resultado. Né?
E aí, desde então, acho que a gente pode dizer que tem uma fala que a gente costuma trazer bastante. A gente faz muitas palestras sobre o tema de negócio de impacto social. Tem todo um conceito, hoje já tem toda uma teoria por volta. Eu geralmente não gosto de falar de teoria, eu gosto de trazer os exemplos, porque, né, é uma coisa que a gente costuma repetir bastante é que as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? Então, tem um exemplo aqui claro sobre o que é desenvolver uma iniciativa inovadora, acessível para uma população que precisa, né? Então, acho que não tem mais o que está trazendo, né? Então, trazendo um pouquinho de resultados que a gente alcançou até agora, foram 94 iniciativas hoje operando, né? Juntas, elas já levantaram mais, esse número está desatualizado, mas foram 40 milhões de reais em investimento de terceiros, ou seja, são investidores brasileiros, investidores internacionais que apostam nessas ideias. E, bom, são todas iniciativas que começaram do zero, ou seja, a gente não trabalha com empresas já com grande faturamento, empresas grandes, a gente só pega empreendedores que têm uma ideia na cabeça e topam esse desafio, que é a parte mais difícil de todas, ou seja, que é ali, tem uma ideia na cabeça e vão fazer o negócio acontecer, né? E aí eu trouxe, para finalizar, eu trouxe esse dia aqui, que foi a gente faz uma formação no nosso programa de aceleração, que eu não sei se dá para ver, acho que dá para ver lá só o Fernando ali do lado direito, do lado esquerdo. Que é mais como um ponto simbólico. Aí acho que nesse dia acho que vocês ainda não tinham nem começado a operar, né? Que a gente tinha falado para eles que era o seguinte: esse aqui era o fim do processo de aceleração, e aí estava todo mundo triste porque o processo tinha terminado. Eu falava que isso é o fim de um começo, que agora o negócio começa de verdade. E aí olhar que efetivamente aconteceu, para mim pessoalmente é uma satisfação pessoal e profissional muito grande, e eu tenho certeza, bom, para mim participar um pouquinho dessa história é um prazer muito grande. Então, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, obrigado por me permitir aí participar da história de vocês, nem que seja um pouquinho. Obrigado. Bom, nós preparamos aqui uma singela homenagem ao Renato. Claro que é para toda a Artemisia, mas principalmente o Renato, que apesar de falar que participou de forma muito pequena, não foi nada pequeno, né, Renato? Deixa eu ler. Deixa eu fazer a leitura. Homenageamos e agradecemos a Renato Chiame e toda a equipe da Artemisia, partícipe das transformações de um sonho em realidade.